Olá pessoal, bom dia, Denise da Conectarium, passando para a gente fazer uma reflexão juntos dessa lua cheia, lembrando que os aspectos é para a gente pegar vantagem, carona, reflexão. Eu queria comentar algumas coisas que no vídeo semanal fica muito corrido para comentar, pensar alguns detalhes que eu acho que vale a pena a gente pensar numa semana onde a gente tem Saturno e Plutão voltando para o seu movimento direto, como eu falei no último vídeo. E eu queria destacar nessa lua cheia que acontece hoje, dia 1º de outubro, às 18h05 da tarde, pelo horário de Brasília, uma lua em Áries e o Sol está em Libra. Queria dar um destaque para a conjunção que está acontecendo, vou colocar a imagem aí, né, para a gente ver lua juntinho a Quiron, que é um asteroide ligado ao nosso processo de cura. Lembrando, Quiron era o curador ferido, né? Ele curava os outros, mas ele foi ferido por engano por Hércules, seu amigo, e tinha lá uma ferida incurável. E como ele era imortal, ele estava fadado a sofrer eternamente daquela ferida que não se curava, apesar dele mesmo curar todo mundo. Então ele pediu aos deuses para que ele se tornasse imortal. A ferida dele estava na região do joelho, né? Da perna. E tem muito disso da gente se dobrar, né, diante de uma ferida, se dobrar. Eu queria trazer isso, né, o processo de cura que ele se propõe. Numa semana, eu vou voltar já para o Quiron, numa semana onde a gente tem também um tema ligado à cura, à regeneração e à compulsão de que trata Plutão. Então esses temas estão interrelacionados num signo que está acontecendo essa lua cheia, que é um signo ligado ao nosso instinto, que é Áries. Então vamos voltar um pouquinho lá para o Quiron. Então ele está, né, precisando se curvar a uma ferida incurável para que ele busque essa cura, ou que ele estanque o sofrimento de alguma maneira, se tornando um imortal, né? Então a lua estando ali juntinha nesse mapa da lua cheia, num signo de ímpeto, né, de vigor, que é Áries, esse lugar do eu, da gente determinar e a balança, né, o quanto a gente está podendo reafirmar o eu e o quanto a gente está podendo se relacionar, mas um foco de qual é esse meu lugar mesmo. E a gente tem um céu extremamente voltado para signos iniciadores, então a gente tem, como eu comentei, né, muito Áries, muito Libra, muito Capricórnio, que são signos cardinais que falam desse impulso de ação. E temos o Marte, que também está em Áries, trazendo essa energia, esse irromper, uma ação, um impulso, né? E aí eu queria trazer esse lado da gente estar em contato com feridas que normalmente estão numa profundidade, ligando ao fato de que a gente tem no dia 4 já o retorno de Plutão para o seu movimento direto. Então ele passa vários meses, né, perto de 6 meses, no movimento retrógrado, onde ele exige uma revisão, e agora eles ligam os motores de novo para a gente ter mais consciência, para trazer mais à tona isso que estava lá no fundo, né? Eu trouxe alguns pontos para a gente pensar, né? Plutão está ligado a esse movimento de compulsão. Então vamos entender um pouco, né? Então a compulsão está como um descontrole, atividades sem premeditação, quando a gente não consegue se conter. Tá ligado a uma pulsão, né? Esse pulso interno, né? Então, o impulso, a pulsão em si é um impulso energético interno que direciona o comportamento do indivíduo, impelido, motivado, num signo que já traz tudo isso que é Áries, né? O impulso e até a ansiedade de agir, com o Marte também, que é ação nesse impulso de combater. Então, acho que a gente, tudo isso para dizer que a gente pode aproveitar esse aspecto, e os aspectos estão no céu, eu sempre comento isso, eu acredito que eles estão para ajudar e para que a gente tome consciência. Então, eu queria convidar você a olhar essas feridas, né? Apesar de, eu espero, também mentalizo para que Quiron, que está envolvido com saúde, que está envolvido com cura, ser nessa culminância que é uma lua cheia, voltado à saúde, que a gente faça votos, né, que venham avanços aí ligado ao coronavírus, apesar de eu achar que está muito mais para dezembro do que para agora, mas agora sempre as sementes estão sendo colocadas,
mas eu queria focar em você, né? O que você pode mentalizar, e para mim é sempre legal esse movimento interno do que a gente pode atuar. E aqui a gente está falando dessa tônica, né? De pulsões, compulsões, num signo instintivo, com bastante energia de impulso, de ação, da gente querer sair da tensão. E convidar você também a pensar nesse movimento de volta de Plutão, né, no seu movimento estacionário direto, como você pode tomar vantagem da vibração positiva de tudo isso. Numa vibração negativa, então a gente está falando dessa compulsão, desse lugar muito inconsciente, onde traz à tona uma série de coisas, né? Então, até coloquei aqui também forças impulsionadoras que se originam no interior do corpo e que são transmitidas para o aparelho mental, pressionando no sentido da descarga. Então a gente tem essa pressão nessa lua cheia. Num aspecto desarmônico, uma vibração desarmônica de tudo isso, a gente pode perder a mão, né? No aspecto harmônico, que é sempre a proposta da gente se elevar, aqui quando a gente fala de Urano, Netuno e Plutão, os trans-saturninos, os transpessoais, a proposta é que a gente vá além de nós, né? Que a gente possa elevar para um processo de transformação. Na vibração positiva de Plutão, ele é regeneração, ele é cura. Então o convite é aproveitar este impulso de descida, esse impulso de cura, esse impulso, o fato da Lua estar junto com Quiron, de trazer as feridas para que elas possam ser curadas, trazer a coragem ariana, né? A Lua está em Áries, Marte em Áries, a gente poder usar dessa liderança, dessa coragem arianas, né? Para a gente entrar em contato mesmo com a ferida e poder pegar essa onda do movimento de Plutão rumo à regeneração, rumo a algo mais elevado, e não cair no rodamuinho, na espiral negativa de compulsão, de estar ali impelido para uma descarga de coisas que não estão sendo cuidadas e tratadas. Então, quero trazer esse convite para a consciência, para que você mentalize, sim, feridas, mas num processo de cura. Quiron, astronomicamente, ele é um asteroide, ele tem um período orbital, né, um movimento de translação dele de em torno de 50 anos, e ele passa, também para a gente pegar alguma carona na simbologia dele, né, ele tá entre Saturno e Urano, e ele tem uma órbita um pouco excêntrica, né, em alguns momentos ele passa por dentro da órbita de Saturno, e às vezes ele sai um pouquinho da órbita de Urano. Ele tá entre esses dois, que é bastante simbólico, né, então a gente precisa estruturar mudanças, a gente precisa estruturar, alicerçar, criar, né, um fundamento na nossa vida que é Saturno, e passa por esse processo de cura que Quiron propõe, e a gente chega em seguida à libertação, à renovação, que é a proposta de Urano. Então ele está entre esses dois. Então se a gente for pensar em ciclos de vida, né, que é a órbita de Saturno 28 anos, para ele dar a volta toda, então um período de reformulação e estruturação da vida a cada 28 anos, e aos 50, que é esse retorno aí de Quiron, a gente tem um período, esse meio de vida, né, para a gente curar alguns temas, para que a gente possa se renovar, né? Então ele está entre esses dois, que eu acho simbólico a gente comentar isso também. Quando até eu comentei aqui que são transmitidas ao aparelho mental, esse impulso de ação e traz para o mental, a gente também tem um Mercúrio, que é a mente, no profundo signo de Escorpião, né, que traz essa investigação, que traz essa profundidade, convidando novamente a gente a olhar essas profundezas por um lado mais intelectual, mais racional. Ele está no mês de outubro, que é sim um mês tenso, que vai provocar a gente de vários ângulos. Uma das provocações é justamente esse mental profundo em Escorpião, oposto a Urano, que pede para a gente olhar por outro ângulo, pede para a gente fazer uma inversão, pede para olhar o que não estava sendo olhado, traz surpresas e renovações, traz o inusitado. Então a gente poder estar aberto para um pensamento mais inusitado e mais renovador. Enfim, eu queria muito deixar essa mensagem sobre o que para mim chamou a atenção, desse aspecto de cura que a gente pode pensar nessa lua cheia. Dentre outros tantos que está no céu, mas acho que isso é super importante hoje. Beijo enorme, a gente se vê por aqui. Beijão para todo mundo. Ótima lua cheia.